voltar para casa. E muito mais assuntos a gente tem hoje no Jornal Gente, não é mesmo, Thaís Freitas? Um ótimo dia para você. Bom dia, Sônia Blota, todos que estão conosco aqui nesta quarta-feira, primeiro dia de novembro, com o ano voando. E hoje, quarta-feira, é a tal da super quarta, quando há decisões sobre juros que calham no mesmo dia, no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a expectativa é que a taxa de juros seja reduzida de 12,75% para 12,25% ao ano. Ninguém no mercado espera nem mais, nem menos do que essa queda de 0,5 ponto percentual. Por que não dá para cair mais na expectativa geral? Olha, numa decisão mais arrojada do Banco Central, seria assim possível, até porque os parâmetros da economia no Brasil estão estáveis, a inflação está sob controle. Ontem, na divulgação oficial da taxa de desemprego, 7,7%. Hoje, no Brasil, é a mais baixa desde 2015. Há vários indicadores positivos para a economia brasileira, fora a perspectiva de crescimento do PIB nesse ano de 3%. Mas existem outras questões. A primeira delas é justamente essa, a tal da super quarta, com a taxa de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ainda pressionados com a inflação interna, têm indicado que, pelo menos no longo prazo, não haverá uma redução da taxa de juros. Ou seja, isso faz com que o capital mais conservador fique nos Estados Unidos e evite os mercados emergentes, como no caso o Brasil. Tem um ingrediente evidente, que é a guerra no Oriente Médio, somada à guerra na Ucrânia, que cria uma instabilidade internacional. Mas também existe aqui um fator interno dos mais relevantes, que é a incerteza sobre o compromisso fiscal do governo federal. Isso volta à pauta incrivelmente. Parece que a gente tinha virado essa página quando foi aprovada a PEC com a nova regra fiscal, mas não há hoje, pelo menos na vida real da economia, muitas possibilidades de que o déficit zero seja atingido de fato no ano que vem, como prevê a nova meta fiscal. Por quê? Porque isso previa aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação depende do Congresso Nacional e as medidas que o governo esperava ver aprovadas não passaram por enquanto. Até porque corte de gastos, meus amigos, infelizmente, nesse momento aqui, ninguém sinaliza com isso. A questão é que na sexta-feira o presidente Lula veio a público, disse que dificilmente a meta fiscal vai ser cumprida. Aí depois o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista dizendo que o compromisso dele é sim com déficit zero, mas que existem questões políticas. Enfim, tudo isso dentro de um caldeirão fez com que ontem houvesse uma reunião com o presidente da República, o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os líderes do governo dizem que muitos assuntos foram discutidos, entre eles aumento talvez na arrecadação, mas essa não foi a principal pauta da reunião. Mas a gente tem que ficar atento, porque quando o presidente da República coloca em público essa questão, é também uma sinalização para o Congresso Nacional de que, em primeiro lugar, se houver uma alteração na meta fiscal, talvez ela seja bem-vinda. E, em segundo lugar, que o governo estaria de novo passando o chapéu e pedindo para que medidas de aumento da arrecadação aumentem. É meio que jogar a responsabilidade no colo do Congresso. E eu gostaria de cumprir a minha meta, mas a parte do Congresso Nacional não foi feita e é por isso que a gente vai ter um déficit não zero no ano que vem. E isso acarreta sanções ao governo federal, a não ser que a nova regra seja alterada antes mesmo de entrar em vigor. Já vimos esse filme várias vezes antes aqui no nosso país. São 8 horas e 14 minutos. Hoje tem